Tiago, capítulo 5, vamos lá? Eu não podia deixar de mandar um abraço aqui, que eu disse que ia mandar. Um abraço para a turma de Portugal, tem uma turma de Portugal lá, além do que eu acompanho já há algum tempo, que eram de Cuiabá. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Um abraço para a turma lá não só de Portugal, do Paraná, que tem acompanhado, são firmes aí, gostam de estar acompanhando os estudos. Deus abençoe também o pessoal lá de Cuiabá, que eu tenho estudado, um grupo de discipulado lá. Eles começaram aí a participar, que a graça do bom Deus seja estendida sobre a vida de vocês também, tá bom? Para a gente é uma alegria, e para todos aqueles que nos visitam presentemente ou remotamente, que Deus abençoe, tá? Tiago, capítulo 5, verso 7, vamos lá? Tiago, capítulo 5, verso 7. A palavra de Deus diz assim: Sede, portanto, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e que vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, estamos todos diante da tua palavra, presentes aqui ou remotamente. O que nós clamamos ao Senhor é que não haja nenhum impeditivo de quem fala e de quem ouve, para que a tua voz seja ouvida nessa noite pelos teus filhos, e aqueles que lhe pertencem sejam todos alimentados. Desafia-nos e ilumina a nossa vida. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Antes que eu esqueça, lembra de orar pelo seu Maurício, tá bom? Da Laurimélia. Eu vou lembrando aqui, vou falando aqui. Vamos lembrar de orar pelo nosso irmão que está lá fazendo tratamento de tumor no cérebro, né? Só tem 3 publicações do tumor dele. O dele seria a 4ª. É raríssimo, 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 mas está indo muito bem, não está tendo nenhum... como é que fala? Efeito, esqueci o nome, agora me ajudei. Colateral, obrigado. Efeito colateral, não está tendo nenhum efeito colateral na quimioterapia e tudo que ele está fazendo. Quem puder lembrar de dar uma ligadinha. E todos aqueles que estão adoecidos, vamos lembrar de orar pelos nossos irmãos da igreja, que estão adoecidos e que não são da nossa igreja também, tá bom? Muito bem, reagindo pacientemente ao sofrimento, é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Reagindo pacientemente ao sofrimento. Só lembrando para quem está chegando e pegando a matéria agora, tem uma turma aqui, essa é a primeira carta, a carta mais antiga, né, do Novo Testamento, e que obrigatoriamente Tiago está escrevendo para o evangelho que chegou até lá. As pessoas perseguidas saíam das cidades e chegavam em outra cidade, saindo da perseguição do Estado, não tinham para onde iam para a igreja. E naquele momento, até metade do primeiro século, os primeiros que se converteram foram os pobres. Eu já falei várias coisas disso, só estou contextualizando para quem está visitando aí, tá bom? E ele, nesse sentido, quando chegava alguma pessoa rica, seria, entre aspas, o sonho de consumo, já que a igreja estava precisando de dinheiro para cuidar dos seus pares perseguidos, mas não tinham. E nessa relação está tendo aqui alguma dificuldade dos pobres tratando com deferência, de maneira errada, pensando mais no bolso do que no coração, dos ricos que estão perseguindo, levando para tribunais, segurando o dinheiro dos camaradas que eram jornaleiros de jornada de um dia, segurando 5, 6, 7 dias, sem nenhuma justificativa para isso, e logo condenando, num certo sentido, aqueles trabalhadores à penúria, já que eles trabalhavam de manhã para poder comer à noite. Então, é nesse sentido que essa é a circunstância de angústia que está estabelecida aqui. Várias coisas eu já falei, mas chegamos nesse ponto, onde eu começo com a palavra de... Então, ele está tentando incentivar os caras a reagirem de maneira adequada ao sofrimento. Esse sofrimento imposto pelos ricos.
Já disse que não tem nenhum problema de ser rico, de ser pobre, não tem nenhuma dificuldade com isso. O orgulho e o pecado do coração humano se manifestam na pobreza, na classe média, na riqueza, onde o ser humano tiver. Tinha dois lá no paraíso, eles deram um jeito de brigar. Não adianta, onde tem ser humano tem problema, ok? Então não tem nada a ver com classe. O pecado apenas se manifesta nessas classes. Dito isso, Tiago então escreve esse pequeno espaço aqui agora, para incentivar e demonstrar como que eles podem ser pacientes diante deste tipo de sofrimento. Steve Jobs morreu bilionário, todos nós sabemos, com 56 anos, com câncer de pâncreas. Aqui estão as suas últimas palavras, quando ele estava de cama. Steve Jobs disse assim, vou só beber aqui para eu... Palavras de Steve Jobs. Cheguei ao auge do sucesso no mundo dos negócios. Nos olhos de outros, minha vida é uma epítome de sucesso. Todavia, além do trabalho, tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um fato da qual, na minha vida, eu já estou acostumado. Neste momento, dizia ele, deitado na cama doente e recordando toda a minha vida, percebo que todo o reconhecimento e riqueza que eu me orgulhei tanto se empalidece e fica sem sentido diante da morte iminente. Você pode empregar alguém para poder dirigir o carro para você, para poder ganhar dinheiro para você, mas você não pode ter alguém para suportar a doença para você. Coisas materiais podem ser encontradas, mas existe uma coisa que nunca pode ser encontrada quando ela está perdida: a vida. É óbvio que isso é palavra de alguém desesperançado e fora da sua relação com Jesus Cristo. Todavia, eu acho que a gente deveria colocar as barbas de molho para que não cheguemos próximo da nossa vida com este sentimento de que nós desperdiçamos e que não há esperança para nós. Para isso, é preciso que venhamos a reagir de maneira adequada à medida que a gente vai caminhandinho, andandinho. No verso 7 até o verso 11 do texto em que nós lemos, aparece a palavra paciência pelo menos 5 vezes. No verso 7, sede, portanto, irmãos, pacientes, eis que o lavrador aguarda com paciência. Verso 8, sede vós também pacientes. Verso 10, tomai por modelo no sofrimento e na paciência. E verso 11, tendes ouvidos da paciência de Jó. Logo em poucos versículos, ele repete insistentemente a palavra paciência, porque parece que é isso que a igreja estava precisando naquele momento. Paciência. A igreja estava sem paciência. E a grande questão é como é que ela faz para poder reagir de maneira adequada diante das circunstâncias a que eles estão sendo submetidos. Tiago começa a carta de Tiago falando de busca por oração e termina lá no verso 12 a carta falando de busca por oração. Aliás, até a respeito dessas questões, para nós sermos consolados, como é uma palavra de desafio e encorajamento, alguém disse assim, para que jamais percamos de vista essas características. Nós podemos passar por perseguições, enfrentar problemas, atravessar períodos de angústia, ver os maus prosperando, enquanto nós estamos sofrendo. Mas isso não é tudo. Um dia, Deus vai acertar as contas. Nesse sentido, Tiago está se referindo também a essa questão. Quais são os indicativos ou caminhos apontados por Tiago para que todos nós tenhamos a devida paciência diante do sofrimento em nome de Jesus Cristo? Não é com unha encravada eu estou sofrendo em nome de Jesus, tem nada a ver unha encravada em nome de Jesus, tá, irmão? Então tem sofrimento que não tem nada a ver, faz parte de um mundo caído. Agora tem sofrimento que faz parte de um mundo ético, que era o que estava acontecendo aqui. Então, diante da resistência do mundo ético contra a ética do reino dos céus, quando a gente for perseguido, como é que a gente reage? Primeira coisa, com esperança escatológica. Diz o verso 7, sede pacientes até a vinda do Senhor. Diz o verso 8, sede pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A grande questão, então, que ele pega de um exemplo de um lavrador. Eis que o lavrador aguarda com paciência.
É uma figura de linguagem interessante usada por Tiago, já que, na prática, um lavrador tem a sua perspectiva e o seu olhar no futuro. Ele tem expectativas positivas, todo lavrador tem. Na verdade, o agricultor planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo e nas condições certas. O agricultor, todavia, mesmo que ele faça isso, ele não tem controle nenhum sobre o tempo. Muita chuva danifica a lavoura, pouca chuva também danifica a lavoura. Precisa da quantidade certa de chuva exercida no tempo certo. É muita variável. Eu já lidei com agricultores, a galera está me ouvindo aí, e um era absolutamente tranquilo e outro parece que a bomba de Hiroshima tinha explodido do lado da fazenda dele, de tamanha angústia que existia em seu coração. Por quê? Porque nós não dominamos essas circunstâncias. Ele diz ainda que existem as primeiras chuvas e as últimas chuvas, fazendo só uma menção a respeito das primeiras chuvas necessárias para o plantio e as últimas chuvas necessárias para a colheita, para dar aquele desabrochar final. Então, o tempo está absolutamente fora de controle do agricultor. Ele precisa obrigatoriamente confiar em Deus. Deus é quem faz a semente brotar, Deus é quem faz a semente germinar, Deus é quem faz a semente crescer e Deus é quem faz a semente frutificar. Os agricultores, nesse sentido, não se mostram desanimados, a despeito de, entre aspas, o lento progresso de tempo, porque o fruto, no final das contas, supera todas essas expectativas. Então, Tiago pega deste elemento da agricultura e transpõe para o elemento da agricultura espiritual. Os crentes são como um agricultor espiritual, em uma plantação e colheitas espirituais, cheios de espinhos espirituais. Assim como o agricultor pacientemente aguarda chuvas das quais ele não controla no começo ao fim, os crentes precisam aguardar pacientemente a vinda do Senhor. Aliás, ele diz assim, o lavrador, diz o verso 7, aguarda com paciência o precioso fruto da terra. A nossa vida vai brotar. Há uma colheita para ser exercida por todos nós. Entretanto, do mesmo jeito que os agricultores não vivem apressados e irritados, seria estranho e é ruim, porque ele está querendo, com a sua irritação, demonstrar alguma coisa que a impossibilidade humana não consegue suplantar. É dominar como as chuvas, quando, em que medida e como elas podem aparecer para abençoar a sua colheita. Nesse sentido aqui, Tiago está dando uma palavra de encorajamento. Vai haver uma colheita, a lavoura de Deus vai receber aquilo que ela tem necessidade durante essa caminhada, e os cardos e abrolhos não podem sufocar tudo para sempre. As dificuldades das quais nós passamos são limitadas, irmãos. Elas dizem respeito apenas à vida aqui e agora. O grande problema, ele diz, se fortaleçam, tenham paciência, assim como o agricultor aguarda, vocês também, mesmo sofrendo, mesmo sendo condenados à penúria, mesmo estando absolutamente correto em suas razões, sejam pacientes, aguardem, sim, o Senhor Jesus Cristo já está voltando. Então, nesse sentido, Paulo diz, e talvez seja esse o nosso problema, porque Tiago diz, se fortaleçam diante da iminente vinda de Jesus Cristo. Paulo diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Talvez um dos grandes problemas dos crentes é que a nossa bateria, ela descarrega rápido, a minha e a sua. A gente não tem condições inerentes em nós mesmos para fazer com que a nossa bateria seja durável, para que nós tenhamos a energia necessária para lidar com as vicissitudes que consomem a nossa energia. Eu diria que a bateria do crente é como um iPhone 6S. Isso aqui não presta para nada, eu tenho que andar com uma bateria sobressalente, porque tem que carregar toda hora. Isso aqui, já corrigiram, acho que no outro, mas ele não tem dinheiro para comprar outro, vai 6S, eu compro uma bateria e vai toda hora carregando. Tem uma pilha, eu não lembro, a galera me ajuda aí, porque eu procurei e não achei. Lembra uma propaganda que tinha? Acho eu que é das pilhas Rayovac. É isso mesmo? Como que era o bordão daquela que eles colocavam dois bonequinhos assim, e um acabava a pilha e o outro ficava... Como é que é?
Duracell, isso, Duracell. Tinha um bordão lá, lembra? Cadê, Sebastião? Me ajuda no bordão, não lembra? Pô, Sebastião, você tem que ajudar. Como é que é? Que isso, hein, rapaz? É assim mesmo? O Piá é novo, mas sabe das coisas, é entendido, hein? Duracell dura mais. A gente precisa, sei lá se é isso não, mas se for, o nosso bordão é esse. A gente precisa de uma pilha Duracell celestial, senão a gente não aguenta, irmãos. Talvez muitos irmãos fiquem absolutamente irritados com os espinhos que eles aparecem. A rosa é bonita, mas tem espinho. A vida é linda andando diante de Deus, mas tem cardos e abrolhos. Deus ainda não tirou, só no último dia, quando Ele voltar. Isso consome a nossa energia. Isso exige respostas contínuas. Nem sempre nós estamos continuamente com a bateria carregada para responder a estes estímulos que continuamente exigem de nós respostas adequadas. É difícil. Ele diz, tenham paciência. Deus está trabalhando. Um lavrador não vive, nós não encontramos, não dá tempo, irmãos. Em tese, aquele que está plantando, você vai lá no sítio dele ou na fazenda dele, em tese ele não fica brigando com os vizinhos. A não ser que queira pegar a lavoura do outro. Não é o nosso caso. Por quê? Porque ele está cuidando da própria lavoura, e quem cuida da própria lavoura não tem tempo para brigar. Então, Tiago diz assim, para de falar mal dos outros e vai cuidar da sua lavoura. Já tem muito trabalho para cuidar da sua terra. Tem muito trabalho para cuidar do seu coração. Como Oséias diz, arar o campo de pousio. A gente precisa arar aquelas crostras que as dificuldades, assim como o sol, vão criando na nossa vida espiritual, e a gente vai usando terminologias mais ou menos assim. Eu já sou crente há algum tempo, eu já estou calejado com essas coisas na igreja. Eu já estou acostumado, eu já sei lidar com esses problemas. E a gente corre um risco, de acordo com o Salmo de número 102, de sermos como aquela coruja das ruínas. Uma coruja que vai se acostumando com a desgraça à nossa volta. Gente que vai dizendo que tem o lombo grande, que já tem 20 anos de vida cristã. E sabe, assim como alguém disse para mim, animado, vindo orar na igreja, andando uma bocada de metros para poder chegar na igreja, porque eu morava longe da igreja, e um camarada da liderança da igreja disse para mim assim na época, isso assim é só o começo, depois ele vai ver que a vida cristã não é desse jeito. Talvez nós estejamos assim, talvez os novos convertidos tiram a nossa paciência, porque eles vêm cheios de dificuldades, e a gente olha para eles e diz, mas mal eles sabem que a vida cristã não é desse jeito, não precisa orar tanto assim, tem que ser muito crente para orar, não vai dar conta na sua vida. E em vez de colocarmos adubo, colocamos areia. Em vez de iluminar, nós escurecemos. Em vez de abençoar, amaldiçoamos. Em vez de prestar atenção que na vida dele deveríamos ser exemplo, como nós prometemos aqui, para que eles encontrem nos mais velhos. Não dá para os mais novos dirigirem a vida da igreja. Não tem maturidade para isso. Não tem competência para isso. Porque Deus plantou as coisas no coração deles e é preciso, assim como uma semente, germinar no tempo certo. Precisa de um tempo. É natural. Não é culpa deles, não é culpa de Deus. Faz parte do processo de germinação da semente espiritual no coração daqueles a quem Deus fez isso. Precisa de tempo para germinar. Como diz o Salmo de número 1, que no devido tempo vai dar o seu fruto. E até lá faz o quê? Os mais velhos. As pessoas dos quais Pedro relata, onde ele vai reunir todas as energias para adiojar, ajuntar diversas áreas da vida cristã, porque ele diz, essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fareis com que não sejais infrutuosos no pleno conhecimento de Jesus Cristo e confirmareis diante de Deus a vossa vocação e eleição. Então, em vez de se preocupar com a lavoura do outro, jogando areia em vez de adubo, jogando escuridão em vez de iluminar, tirando e arando o campo de pousio, em vez de servindo como um dos instrumentos para fazer crostras na vida espiritual de nossos irmãos, nós deveríamos trabalhar para dirigir a igreja, para que estas pessoas, quando viessem queimando com o coração quente, elas caíssem num verdadeiro caldeirão dentro da igreja, porque você pode vir querer ensinar, mas pode vir quente que eu já estou fervendo, irmão. Não é que eu queira desanimar você, é que eu vou mostrar para você como é que o ânimo funciona. Eu vou mostrar para você como é que ora.
eu vou mostrar para você como é que convive com os irmãos, eu vou mostrar para você como é que lê a palavra, eu que vou mostrar para você e vou ajudá-lo, conduzi-lo na vida espiritual, sendo um verdadeiro cicerone da alma alheia. Paciência. Paciência que ele diz, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Paciência. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Paciência. Só conseguiremos ter paciência se o nosso coração tiver uma esperança escatológica, porque a vinda do Senhor está próxima. Se a gente despreza a vinda do Senhor, é óbvio que a gente não vai ter o substrato necessário na nossa alma para que o combustível seja retroalimentado e a nossa bateria não seja a bateria humana, mas seja a bateria Duracell celestial. Não seja uma bateria nossa, mas nos esvaziemos do conteúdo das nossas baterias e possamos fazer aquilo que Tiago diz, se fortaleçam no Senhor. Aquilo que Paulo diz, encham-se das coisas de Deus e do poder de Deus. Mas onde tem Deus, não pode ter a gente. Para isso, irmãos, para uma semente brotar, tem que morrer. Eu sei que Jesus Cristo já morreu, mas a gente vai ter que aprender a morrer. Talvez a semente não brote, porque a gente insiste em não querer morrer. Tem que morrer com Jesus, para poder ressuscitar junto com Jesus. Primeira coisa, então, para reagir de maneira adequada ao sofrimento, a gente vai ter que ter esperança escatológica. Eu pergunto a você, como é a sua perspectiva a respeito da vinda de Jesus Cristo? Se você não tiver o seu olhar lá, você vai ter a sua catarata espiritual aqui. Porque aqueles que mais trabalharam aqui foram aqueles que mais tiveram o seu coração lá. Segundo lugar, não só esperança escatológica, mas cautela pessoal. Diz o verso 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados, porque o juiz está às portas. Queixas e murmurações são contrárias à alegria e gratidão. A vontade de Deus nunca leva alguém onde a graça de Deus também não vai acompanhá-lo. A palavra de advertência para o queixoso e impaciente. Reclamação, queixa e murmuração entre os irmãos, prestem atenção, sempre foi expressamente proibido nas Escrituras. Significa que eu não posso falar do irmão a respeito das suas falhas? Se você falar do irmão com ele, sobre as falhas dele, sozinho, para não expor a vida de seu irmão, é isso que a Bíblia diz que a gente deve fazer. Então eu não devo falar dele, eu devo falar com ele. Diz lá no Antigo Testamento, bem antigo, presta atenção, lá no começo. Não te vingarás. Eu gostei desse texto porque ele diz assim, não guardarás ira contra os filhos do teu povo. Não fique irado com seu irmão. Mas o contrário de não ficar irado contra o nosso irmão é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só que interessante. Porque tem gente que acha que amar o próximo é fazer alguma coisa que está correto, onde a gente deve cobri-lo com veste quando necessário, dar roupa quando necessário, dinheiro quando faltar manutenção, ajudá-lo na sua manutenção, como o próprio Jesus Cristo nos ensinou no Pai Nosso, onde nós devemos clamar para que o nosso pão de cada dia seja satisfeito e Deus então olhe para as nossas necessidades particulares, mas também olhe para as nossas necessidades coletivas. Isso é bíblico. Mas um dos jeitos de amar o nosso irmão é justamente não mantendo no nosso coração ira contra o nosso irmão. Então não é só aquilo que sai do nosso bolso, não é só aquilo que sai da nossa boca, como nós já estudamos, mas é também aquilo que existe dentro do nosso coração. Não adianta nada, irmãos, tem um monte de gente dentro da igreja que tem um bolso generoso, mas não tem um coração generoso. Que tem um bolso que doa, mas tem ira contra o próprio irmão. São pessoas amarguradas no coração. É incompatível. Nós queremos sustentar na mesma pessoa, ao mesmo tempo, a doutrina de que nós podemos amar os nossos irmãos mantendo ira e amargura contra eles. Significa dizer que aqueles que têm ira contra os seus irmãos automaticamente não amam a seus irmãos. E segundo o próprio João vai dizer, aquele que não ama a seu irmão odeia seu irmão,
E aquele que odeia seu irmão é assassino. E nós sabemos onde o assassinato vai levar. Porque eu estou cansado de andar no meio da igreja, é incompatível, irmãos. Se vem dar uma oferta e vê que existe alguma coisa no coração, nem precisa dar. Volta lá, resolve o problema com o seu irmão e depois você vem e deposita a sua oferta. Por quê? Porque antes do bolso, o coração. Antes do bolso, o coração. Caim, as suas obras foram rejeitadas porque de João as suas obras eram más. Seu coração era mau. Por isso que ele foi rejeitado. Um coração ruim. Um coração ruim não se sustenta diante de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me levanto e quando me assento. De longe o Senhor conhece o meu caminhar, foi o Senhor que escreveu a minha história, entreteceste no seio da minha mãe. O Senhor me conhece antes de todas as coisas, diante de ti nada pode ser escondido. A luz e as trevas são absolutamente a mesma coisa. Deus diz, tudo isso eu já sei, irmão, fala lá o que está no seu coração. E ele diz lá um verso, sabe aqueles que são inimigos seus? Eu os odeio com ódio consumado, ódio contra o outro, que nem irmão não era. E aí ele diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se existe algum caminho mau, ele demorou 20 versículos para dizer que existe ira no coração, para dizer que existe amargura no coração. E mesmo no Antigo Testamento, aqueles que são apressadinhos de achar que no Antigo Testamento Deus é absolutamente diferente do Novo Testamento, Deus está ordenando, desde a Gênese, desde o início, desde a consumação, onde um povo está sendo formado, que eles jamais deveriam nutrir ira uns contra os outros, desde o começo. Mas desde o começo nós temos irmãos que nutrem ira uns pelos outros e por conta disso isso é absolutamente incompatível de dizer que eu amo ao próximo e odeio a meu irmão, porque eu tenho ira contra ele. A palavra é desafiadora para cada um de nós. O que é que existe no seu coração, irmão? Não é nem o que você fala, não é nem o que você doa. É lá na sua casa, quando você vai deitar, o que é que existe dentro de você em relação ao seu irmão. Porque se você se deita e tem alguma coisa em relação ao seu irmão, o que Deus está dizendo para mim e para você, preste atenção, porque o seu amor é defeituoso. O seu amor em relação ao seu irmão é tão pleno e tão puro quanto for a sua capacidade de não nutrir ódio ou ira contra o seu irmão. Por isso que o termo, literalmente, quando ele diz lá, no verso 9, não vos queixeis uns dos outros, o termo queixar-se significa literalmente suspirar, significa gemer. É alguém que demonstra um descontentamento de maneira absolutamente clara através de gemidos de sofrimento. Gente que fica, ai, ai. E o fulano? O cara até respira para falar do fulano. Por quê? Porque o coração está cheio de indignação contra ele. E aí, na prática, o que Tiago está dizendo é exatamente os gemidos que aconteciam desde o Antigo Testamento, onde Moisés relata a respeito do povo de Israel, trazendo as seguintes palavras. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob servidão. Conhece? Gemido de servidão, de escravidão, de exploração, de gente que trabalha nem para comer, gente que os outros achavam que os negros, por exemplo, não tinham nem alma. Portanto, eles podiam ser tratados iguais aos animais, porque eles não estariam pecando contra aquelas pessoas, porque um cavalo e um negro eram exatamente iguais. Isso é antigo, irmão. E aí diz gemido, gemido de servidão, gemido de ser violado na sua dignidade, gemido de ser violado no respeito pessoal, gemido das pessoas não darem a você a devida deferência que você deveria ter, independentemente da sua função, só por ser um ser humano, alguém à imagem de Deus. Deveria ter alguém respeito por cada um de nós, mas o povo do Egito não teve respeito pelos hebreus, e os hebreus durante anos, irmãos, gemeram, anos, gemidos de servidão. Alguém até disse que aquela música Amazing Grace, que foi na verdade composta pelas 5 teclas negras do piano, literalmente foi um capitão convertido, onde existe lá na biblioteca americana o nome daquele que colocou a melodia do Amazing Grace, desconhecido.
E alguns então dizem que neste contexto, a melodia do Amazing Grace foi exatamente de um capitão que se converte e ainda continua exercendo a sua capitania e escravidão, e os escravos estão gemendo debaixo no sótão, e ele ouve o gemido dos escravos e vai compondo então essa melodia, essa música. A luz dos... Não é à toa que isso virou um verdadeiro hino da humanidade. Não é à toa que crentes e descrentes se emocionam em cantar essa música, porque isso diz respeito a gente que gemeu durante muitos anos. Gemido de gente onde a história diz que até os tubarões mudaram o seu comportamento alimentar, onde existia navios de escravos, como no Brasil, vindo até nós, e que demorou, porque nós somos o último país da América do Sul a, entre aspas, proibir a servidão, porque ela continua sobre outras formas. Os tubarões iam atrás, porque quando vinham os navios ingleses, que também fizeram um monte de asneira, porque diziam que o Império Inglês ia até onde o sol se ia. Imagina o que não aconteceu nessa história. E aí os tubarões em volta, porque quando vinham os navios lá para cobrar os navios negreiros que eram chegados até aqui, as pessoas, para não pegarem na sua mercadoria, jogavam os escravos acorrentados e os tubarões esperavam embaixo para poder se alimentar. Gemido, irmãos. Fico imaginando quantas crianças que não cresceram sendo desrespeitadas. Quantos senhores e senhoras decrépitos, gente idosa desrespeitada. Gente absolutamente desvalorizada, gemia. É disso que Tiago está dizendo. Não vos queixeis, não gemam em relação aos seus irmãos e não provoquem gemidos em relação aos seus irmãos. Nunca a Escritura deixou base para cada um de nós, para que o nosso comportamento, a nossa postura de vida, as nossas palavras, o nosso jeito de andar, sirva para provocar nos nossos irmãos gemidos como de escravos, onde a gente perturba a vida de nossos irmãos, porque tem irmãos em Cristo que andam na igreja perturbando a vida de outros. Em vez de se preocuparem pacientemente com a própria lavoura, ficam se metendo onde não foram chamados. E Tiago diz, não façam isso. A criação geme, os crentes gemem, mas jamais gemem junto com o Espírito de Deus, mas jamais nós deveríamos provocar gemidos nos nossos irmãos. Não gemidos de dor, não gemidos de inquietação, não gemidos de perturbação, como diz Hebreus capítulo 12. Cuidado para que ninguém venha a cair da graça e venha a ser pego com raiz de amargura, que ela crescendo vos perturbe e perturbe aqueles que estão em volta de vocês. A melhor coisa que eu e você podemos fazer em prol de nossos irmãos, antes de olhar para a lavoura deles, antes de arar o campo de pousio alheio, antes de nos preocuparmos com o crescimento dos novos na fé, precisamos prestar atenção na nossa própria alma, nos nossos gemidos. Precisamos gemer diante de Deus para que os nossos irmãos não gemam com gemidos que nós vamos provocar, inquietando, perturbando e falando mal de nossos irmãos. Gemidos de dor, gemidos de frustração, gemidos de angústia, gemidos de derrota, gemidos de choro, gemidos de decepção, gemidos, irmãos. Obedecei vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Preste bem atenção, como quem deve prestar contas. Olha aí o aspecto do juízo de Deus, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita vocês. A liderança da igreja, poder pastorear os irmãos não devem provocar gemidos na liderança da igreja. Por quê? Porque eles vão prestar contas diante de Deus. Tiago diz, o juiz está às portas. Os primeiros que vão responder por aquilo que está acontecendo na vida dessa igreja é o pastor da igreja e a sua liderança. Deus vai chamar e dizer, Geraldo, vem aqui, o que é que você fez com os irmãos na fé? Não pense, irmão, nem dorme, o cara fica acordado de olhos bugalhados, fica um ligando para o outro, o que nós fazemos em relação a um, em relação ao outro. A gente queima, apestando, porque Deus chamou para isso, liderança está aí para isso. Mas a igreja precisa facilitar o trabalho da liderança, para que a gente não provoque gemidos desnecessários, porque isso não vai aproveitar ninguém. Então, o que a Bíblia está ensinando é que a gente não deve provocar gemidos na liderança da igreja, mas a gente também não deve provocar gemidos uns com os outros. Nem a liderança e nem ninguém deve se perturbar por causa de posturas propositais, intencionais da nossa parte. A gente deveria aliviar a pressão de nossos irmãos. Nesse sentido,
A gente sabe que deveria suportar uns aos outros em amor e não retribuir o mal com o mal. Nesse sentido, o que está acontecendo aqui com o Tiago é que facilmente nós descontamos as nossas frustrações pessoais nas nossas relações pessoais. Em vez de a gente dobrar o joelho e dizer, e aí Deus, vamos brigar aqui, vamos dar um fight? Como é que é esse negócio? Não muda. Crente que não muda, meus familiares, tem alguma coisa errada. E vai diante de Deus e chora o tempo que você quiser. Fala o que você quiser para Deus, que você vai se acertar com Ele. Em vez de a gente fazer isso, a gente desconta a nossa frustração na nossa esposa, desconta a nossa frustração nos nossos filhos, desconta a nossa frustração nos nossos empregados, desconta a nossa frustração na liderança da igreja. Tem gente que desconta a sua frustração até mesmo nos animais de estimação. É só olhar no Facebook, N vídeos de pessoas que fazem absolutamente comportamentos desproporcionais em relação aos bichos de estimação. Se imagina em relação aos crentes. Sabe por quê? Porque quando nós temos problemas diante de Deus, que eles não são resolvidos, facilmente nós pegamos estes problemas e descontamos em quem está perto. Tiago está dizendo, não faça isso. A amargura dos oprimidos não deve se voltar contra eles mesmos. Diz o verso 9, não vos queixeis, não gemam, para que vocês mesmos não sejam julgados. O juiz está às portas. Então, se você tem uma queixa que gostaria muito que um juiz resolvesse esse problema, o que Tiago está dizendo é, põe na mão de Deus que ele está na beira. O que significa que qualquer um de nós pode ser chamado a qualquer momento para prestar conta diante do Todo-Poderoso. Porque todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus para respondermos pelo bem ou mal que nós fizemos por intermédio do corpo. Então, em vez de você querer cobrar o seu irmão, você diga, Deus, o senhor está vindo, né? O senhor está vendo, né? Beleza, então vou entregar na sua mão. E a segunda coisa é, não só entregar na mão de Deus porque o juiz está às portas, mas não esqueça que o juiz vai vir julgar tudo e todo mundo. Aqueles que nós dizemos que estão errando contra nós e nós, se eventualmente errarmos contra eles. Então, como é que a gente lida, literalmente, com o sofrimento? Tendo uma esperança escatológica, mas tendo uma cautela pessoal. Seja cauteloso. Cuidado com o gemido que você tem feito outras pessoas passarem. Tempo de perseguição pode gerar tempo de confusão. Tempo de perseguição pode gerar tempo de confusão. Então, quando você estiver passando por perseguição, angústia, preste bem atenção, para você não confundir isso nas suas relações. Terceiro e último lugar, a gente lida pacientemente com o sofrimento com esperança escatológica, cautela pessoal e observação atenta. Ele diz lá no verso 10 e no verso 11, tome por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, finalmente. Profetas aqui, alguém fala que são aqueles que viveram no passado, mas poderia ser qualquer uma das pessoas que andam na liderança da igreja. Mas os profetas, as pessoas que estão na frente, quem especialmente? Aqueles que falaram em nome do Senhor. Por quê? Porque os profetas andaram com Deus, os profetas ouviram a Deus, os profetas falaram em nome de Deus e os profetas passaram aflições. Se quem andou com Deus, ouviu a Deus e falou em nome de Deus, passou perseguição, o que você acha que vai acontecer com a gente, irmão? Isaías não foi ouvido pelo seu povo, Jeremias foi preso e julgado num poço e maltratado, Daniel, a gente ainda não estudou Daniel, eu vou chegar lá, foi banido da terra com enormes pressões. A grande pergunta, já decrépito, foi lançado na cova dos leões, 82 anos, irmãos. Foi lançado na cova dos leões com 82 anos. Foi levado para ser cativo com aproximadamente 16 a 17 anos, faz a conta. Quanto Daniel passou a vida exilado. E olha o que Daniel fez. Na velhice você fala, me aposentei, vou viver de aposentadoria espiritual. Daniel diz, agora que você vai ver o que a bronca vai comer para o seu lado. E bota para cima de Daniel. E Daniel é um cara que a grande pergunta é, o que é que Daniel fez quando ele orava pela libertação de seu povo, e seu povo foi liberto e ele não pôde se aproveitar do conteúdo da sua própria oração? Então, venha quando eu falar de Daniel, eu vou explicar. Agora eu não vou falar, não. É seguir sendo os próximos capítulos, mas aquilo ali é crente. O que é que você faz quando você ora anos a fio por um determinado benefício
e Deus abençoa esse benefício, mas por anos a fio, você não vai ser a pessoa que vai se apropriar desse benefício. O que você faria por alguém que não orou, não se preparou e vai pegar de bandeja aquilo que você orou a vida inteira e se preparou e não vai pegar? Eu olho, só crente que faz o que Daniel fez. O quê? Quando eu for estudar Daniel, eu falo. Ezequiel foi perseguido, Amós foi acusado, Estevão foi denunciado. Irmãos, a lista não para. Jesus diz assim: alegrai-vos e exultai quando vocês forem perseguidos, porque assim perseguiram os profetas antes de vocês. Nós não somos os primeiros. Tem gente que já sofreu antes da gente. Então, o que ele fala? Tende paciência. Por quê? Como agricultor, a gente deve trabalhar. E como profeta, a gente deve continuar a testemunhar. O meu desejo é que, no sentido negativo, a gente evite imitar posturas das quais não são dignas de imitação. Porque ele diz lá que a gente deve prestar atenção na paciência de Jó e no fim que Deus deu a Jó. Porque Deus abençoa o fim da nossa caminhada, irmãos. A gente tem que aprender a ser fiel até o fim. Tem que começar bem, continuar bem e terminar bem. E quando é que a nossa caminhada vai terminar? Essa é uma boa questão. A qualquer momento. Você tem esta noção que a sua caminhada pode se encerrar a qualquer momento? Não deixe para a última hora, como nas minhas andanças por aí, se eu acabo tendo que ir correndo atrás de hospital para poder falar com gente em coma, porque a família está angustiada, está lá, tudo para largar, a pessoa já não tem mais o que fazer, mas em vida ela não fez aquilo que ela precisava fazer. Ainda estava viva, mas em coma. Você vai lá, prega o evangelho, fala, não sei qual é o destino dela, não sei, não quero saber e não tenho raiva de quem sabe, porque Deus é o bom da boa e Ele resolve o que Ele vai fazer. Mas um dos últimos órgãos a parar na vida da gente é a audição. Há N exemplos de pessoas que vieram do coma durante anos e falaram o nome dos médicos, o nome das pessoas, o conteúdo da conversa e ouviram absolutamente tudo o que acontecia lá. Então, quando for chamado para visitar alguém em coma, converse como se a pessoa estivesse lhe ouvindo. A mulher se aproximando do marido e o batimento ia a 130, 140 em coma. Eu fui lá. Mas precisa você deixar para o último dia? Precisa deixar para chegar numa situação como essa? Você tem a oportunidade de dizer, eu amo Jesus agora. Aliás, o pessoal do louvor pode vir aqui para a gente cantar aquela primeira música depois do hino, para a gente encerrar aqui. Então, o meu desejo é que, assim como Daniel, observe atentamente em quem nós repousamos os nossos olhos. Eu espero que os novos na fé repousem os olhos naqueles que devem ser dignos de imitação. Eu espero que todos nós prestemos atenção na nossa vida, porque a nossa vida está sob observação contínua. Sempre as pessoas estão olhando para nós. E deve ser assim. Então, o meu desejo, em nome de Jesus, é que se você está passando por dificuldades, perseguições por causa da sua relação com Jesus Cristo, e você não consegue unir e adiojar estas perseguições à sua relação com Deus, eu espero que você olhe para os últimos dias e tenha uma esperança escatológica. A gente só vai conseguir ter paciência diante do sofrimento se os nossos olhos estiverem repousados em outro lugar. Eu espero que você tenha cautela pessoal. Cuidado, irmão, com aquilo que não é nem com o seu bolso e nem com a sua boca, é com o que existe no seu coração. Quando você deita a cabeça no travesseiro e Deus está lá, o que existe dentro de você que ninguém vê? Se existe alguma coisa em relação ao seu irmão, deposite isso diante de Deus, porque o juiz está às portas. Se ele está às portas, ele vai julgar a sua causa. Fala, Deus, o Senhor vai vir. Esse anseio por justiça que eu tenho, o Senhor está vendo? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Você já comeu no almoço para ficar saciado? A palavra saciado que aparece lá é enfastiado, irmão. É você olhar para aquela carne e dizer, estou até repugnando, porque eu não quero nem comer mais esse negócio, estou cheio, eu preciso comer arroz com feijão e ovo, eu preciso me descontaminar, tem muita carne ali. Deus vai de tal maneira saciar a nossa sede de perseguição, que seremos enfastiados de tanta justiça. Então, se Deus é um Deus justo, o que você está querendo fazer, irmão? Para de ficar reclamando de seu irmão e deposita a queixa que você tem na presença do altar
e diz: Senhor, está errado. Os meus irmãos lá no passado gemeram 400 anos. Mas diz o texto da Bíblia que Deus ouviu o gemido do povo de Israel. Deus ouve o nosso gemido, irmão. Não provoque gemido nos outros. Gema diante de Deus. Eu espero em nome de Jesus que você consiga perceber como é que anda a sua vida espiritual pelo suspiro que as pessoas dão diante de você. Se é aquele suspiro de Jó, que as pessoas aguardavam para ouvir a sua voz, ou se é um suspiro de dizer: meu Deus do céu, vou ter que encontrar com essa pessoa de novo. Tem gente que às vezes não quer nem vir na igreja só para não dar de cara com o irmão. Por quê? Porque eu não suporto mais a vida dessa pessoa. E a gente vai jogando naqueles jeitos protestantes de fazer. O irmão senta lá, você não fala, mas não olha na cara. Você finge que está conversando e passa por cima. E a Bíblia diz que Deus está vendo isso, irmãos. Então, o juiz está às portas, entrega a sua causa, tenha cautela, mas também observe atentamente aqueles que são dignos de observação. É simples assim. Cuidado para não repousar os seus olhos no lugar errado. Esperança escatológica, cautela pessoal e observação atenta. Se nós fizermos isso, a gente vai continuar gemendo, mas a gente vai gemer do jeito certo. Porque um dia vai ter colheita e a gente vai se apropriar da nossa colheita se perseverarmos como Jó até o fim. Vamos ficar de pé, vamos cantar, e que em nome de Jesus, se existe alguma coisa no seu coração, você saia daqui desafiado a colocar isso nas mãos do nosso Senhor. Semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, tome sobre todo nome, tome sobre todo nome, Jesus. Tome sobre todo nome, tome sobre todo nome. Vamos orar. É uma música conhecida e às vezes a gente fica dependendo de determinados recursos, mas eu espero que a palavra fale ao seu coração. Nada disso seja impeditivo para que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida e na minha vida. E saiamos nessa noite aqui fortalecidos, tendo uma plena orientação da parte de Deus, de saber reagir com paciência diante do sofrimento. Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Louvado seja o teu nome. O nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Ah, Deus, muito obrigado pelo maravilhoso conselheiro que nós temos. Às vezes, no sofrimento, Pai, nós confessamos a nossa limitação. Confessamos a nossa pequenez. Confessamos, às vezes, como estamos tão distantes
da maneira como o próprio Jesus reagiu diante do sofrimento. Dá graça, Deus, a essa igreja, a todos aqueles que se encontram aqui presentes, ou todos aqueles que se encontram acompanhando de maneira remota. Se existe alguém com dificuldade, com sofrimento, que perde a paciência, que tem feito outras pessoas gemerem, ó Deus, ajuda-nos a sermos verdadeiros agricultores espirituais, que aguardam dos céus a primeira e as últimas chuvas, que são pacientes porque o juiz está às portas, porque nós temos exemplos daquilo que o Senhor fez com pessoas que perseveraram até o fim. Dá-nos graça. Nós queremos que o nosso nome seja registrado na história, semelhantemente ao nome de Jó, o nome de José, da Maria, do Alberto, da Andrea, do Geraldo, da Luzinete, do Augusto, do Sebastião. Nomes, ó Deus, de pessoas que, semelhantemente a Jó, perseveraram firmes e que lá na frente vão poder também servir de testemunho, porque mesmo depois de morto ainda falaremos bem, falaremos da paciência que o Senhor colocou no nosso coração, porque o nosso coração está nas tuas mãos, porque nós temos um senso de justiça que sabemos que será preenchido substancialmente pelo Senhor. O Senhor está às portas, Pai. Olha para as nossas inquietações, olha para as questões pessoais de cada um, olha para aquilo que perturba a nossa alma e ajuda-nos a entendermos que o Senhor está às portas. Dá-nos graça de soltarmos isso nas tuas mãos e tenhamos uma igreja que confia não só na provisão, mas confia também no provedor, confia naquele que abençoa, naquele que julga todas as coisas, julga a nossa causa e olha para nós com amor e com carinho. E do mesmo jeito que o Senhor olhou e ouviu o gemido do povo de Israel, ouça o nosso gemido quando estivermos em casa, gemendo pessoalmente diante do Senhor. Abençoa a nossa igreja, nossa oração e clamor nessa noite em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a bênção do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, aqui presentes ou de maneira remota, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém. Para sentar.